Buenos dias, manitos. Buenos dias, como estamos? Estamos bien? Espero que sim. Bora lá, galera, terminar esse livro hoje aqui. Postergou bastante esse livro, hein? Mas graças a Deus estamos firme e forte aí, finalizando ele, tá bom? Não se esqueçam de pedir o próximo livro, tá? A gente continuar lendo aí nossas leituras matinais. Programação de hoje na live, a gente vai ver o cancelamento do Castanhari. Vamos terminar de ler esse livro. Vai ter o segundo episódio aí do Monarch Talks, tá? A gente vai ler e ver junto, reagir. Lembrando sempre que você pode deixar o like. Eu quero também saber o comentário de vocês, se vocês estão gostando dessa leitura. Indiquem também a próxima leitura. Não se esqueça também de deixar o seu likezinho, compartilhar com alguém que você saiba que possa gostar. Também acompanhar uma leitura legal, né? Trocar uma ideia. Quem puder também incentivar meu trabalho, se inscreva na Twitch com o Prime. Você pode deixar aí o superchat via YouTube, pode usar o Pix que tem na descrição aí também. Se quiser mandar uma mensagem de áudio, também pode usar o Pix, só digitando exclamação Pix aí, beleza? Além disso, quem estiver escutando pelo Spotify, lembre-se sempre, a gente faz live diárias de leitura, com outros temas também, no YouTube e na Twitch, ambos Discoteca TV. Me sigam também no Instagram, Tamir Felipe, e também no Twitter. Beleza? Então bora lá, capítulo 16, Uma Elsa, Mil Mulheres, do princípio ao fim do mundo. Já tinha passado da meia-noite e eu ainda estava esperando para falar com Elsa Soares. Dia 18 de março de 2016, o Circo Voador, à sombra dos Arcos da Lapa, lotado para ver Elsa desfilar. Quase que música por música do sucesso chamado A Mulher do Fim do Mundo, que aquela plateia, em sua maioria composta por fãs que não eram nascidos nem quando seu primeiro neto nasceu, sabia de cor. Não era a primeira vez que ela cantava esse repertório para o Rio, mas, com a mesma animação de crianças que pedem para ver seu desenho animado, preferido infinitas vezes, aquele público esperava por sua diva, como numa estreia, com uma excitação quase palpável. Mesmo quem já tinha conferido aquele show, lá voltava como numa peregrinação. Para mim, porém, tudo era novidade. Eu já havia escutado o álbum centenas de vezes, repetido seus refrões num múltiplos desses números que estavam ligeiramente ansiosos para ver Elsa no palco. Ou ainda, para encontrá-la antes disso no camarim. Você tem que escrever a história dessa mulher, me disse Horácio certa vez, um colega de longa data com quem tenho amizade construída em incontáveis batidores de rock, pop, samba, funk, glam, rap, soul e agora a Elsa, de quem ele fazia divulgação. Foi a primeira vez que brinquei com a ideia. Uma brincadeira que acabou me levando ao centro gravitacional de uma história de vida única, poderosa e inspiradora, que pelos 2 anos seguintes me consumiram como um bálsamo, um refúgio, uma inspiração. Levaria alguns meses até que Juliana Almeida e Pedro Loureiro, os parceiros de trabalho de Elsa hoje, a quem ela não cansa de reforçar sua gratidão, e a editora Leia me procurassem para oficializar o convite. Como não ficar honrado ao saber que fui escolhido por Elsa e pelos ouvidos e pelos envolvidos, frente a uma lista de nomes cotados para escrever essa história incrível. O projeto da biografia, na visão de Pedro e Juliano, estaria cristalizado dentro de um plano de carreira muito maior, à altura do que uma artista como Elsa sempre mereceu. Naquela noite, quando entrei no camarim, Elsa já estava pronta para mais uma performance. O que encontrei foi sua figura radiante, envelopada numa roupa de couro, justa como a pele corajosa e suficiente para conter aquelas formas. A peruca num roxo improvável e desafiador. Fazia uma moldura perfeita para os traços preto e fosco das suas sobrancelhas e do batom. A saia de tranças volumosas aguardava no sofá ao lado para cobrir aquelas pernas, também envoltas em couro, e dar a impressão de que ela se sentaria na enorme cadeira que aguardava no palco, não como mais uma atração do circo voador, mas como uma erupção de voz e talento. Um prazer que ela finalmente podia gozar. Em questão de minutos, Elsa estaria exatamente como nesse retrato que imaginei, gritando: "Me deixe cantar até o fim", mas me esperando para um beijo. O que saiu de seus lábios foi: "Zeca, eu te amo".
Seu primeiro truque de sedução para com este que teria a enorme responsabilidade de costurar a narrativa da sua trajetória? Ou simplesmente uma demonstração espontânea de afeto? As duas coisas, conforme fui descobrindo nesses meses de convivência intensa. Um adjetivo que para Elsa é quase um pleonasmo. Saí inevitavelmente desarmado desse encontro breve para reencontrá-la logo depois, já soberana em seu trono no palco. Um rosário de clássicos instantâneos desfilaria na minha frente. Caetano Veloso chegaria para multiplicar a luz que ela emanava. O público redefiniria e ampliaria a definição de delírio. Mas, quando cheguei em casa, a lembrança mais forte daquela noite era o "Eu te amo", dito por aquela mulher que, diante de mim, numa das últimas entrevistas para esse livro, me surpreendeu de novo, dizendo: "Filha de Yansan não acredita no amor. Sorte que o amor acredita nela." Pensei em silêncio, sem dizer nada a ela. Diante de mim, uma mulher que foi o amor por muitas décadas. Como aprendi nessa convivência, essa é uma questão menor. 23 de junho de 1930, 1931, 1935, a idade não importa. Era para isso que eu contaria sua história. Apenas para colecionar um punhado de informações que você pode juntar dando Google? Não. Se sua amostra nesse mesmo contado por mim, teria de ser de outro jeito, de uma forma que ela mesma desarmasse o leitor, assim como me desarmou naquela noite. Quem viesse esperando algo muito certinho levaria uma enxurrada de sensações. Ainda naquele camarim, percebi que teria de ser assim diante dela. E, com esse pacto fechado, seguimos por um caminho de surpresas e descobertas, onde até os fatos mais conhecidos de sua trajetória ganhavam novas narrativas, novas cores, novos contornos. Foi isso que ganhei esse tempo todo. Uma figura icônica da cultura brasileira, que me honrou com a escolha para ser seu biógrafo. Abriu sua memória com generosidade para dividi-la com os seus admiradores. Reviveu as passagens mais alegres e também as mais tristes, para que elas tivessem um registro, e revelou-se então como alguém que eu achava que conhecia tão bem, mas nunca parava de me surpreender, não pela fofoca fácil, o segredo, ainda não revelado que temperaria sua vida com um escândalo tolo, mais lenha para as fogueiras do preconceito que ela teve incessantemente de enfrentar, mas pela transparência de seus sentimentos. Imagem, gente. F. Imagem errada. Peraí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Peraí. Acho que é isso, né? É isso. A Mulher no Fim do Mundo, março de 2016, olha lá, uma foto. A parte que eu engasgo, ó, pra ler é essa parte aqui embaixo, tá vendo? Tá meio comido, ó. Palco bonito esse, né? Eu gosto desses palcos diferentes. Sentimentos que vinham à tona quando falávamos de amor, de como uma mulher ainda era capaz de descobrir-se feminina, donzela, amada, garota apaixonada após décadas e mais décadas vividas. Eu tenho dificuldade de aceitar os homens que chegam perto do meu coração. Eu tenho que ter as rédeas de uma relação, senão não dá certo. Se eu resolvo me entregar, aí que eu me perco. Ele me disse que estava apaixonado por mim. Eu disse a ele que também estava. Fiz essa besteira. Retribuí o que eu vi automaticamente. Virei refém dessa paixão. O ele, de Elsa, é referência a Bruno Lucidi, seu último marido, que ela conheceu em 2008, quando passou por Itabira, Minas Gerais, terra de Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior, autor de versos que, coincidentemente, descreviam com precisão aquele momento de paixão. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. God Drummond, hein? Toma meu coffee. O primeiro regulamento do qual esse amor fugiu não era novidade. Assim como na sua relação com Anderson Lugão,
A diferença de idade entre Bruno e Elsa desafiava as convenções, ou melhor, ampliava esse desafio. Aos 47 anos que a separavam de Lugão, cresceram para 52, quando ela assumiu o namoro com Bruno, que logo virou uma união civil. Foi tudo muito rápido, admite Elsa. Bruno apareceu, exatamente, quando seu relacionamento com Lugão começava a esfriar. Elsa viveu esses dois amores numa idade em que as mulheres já não esperavam mais as descobertas do amor, e menos ainda do sexo. Como tudo na sua vida, ela quis ser diferente, quis ser livre para se entregar, e até para se arrepender. A vida tinha lhe ensinado a tomar um pouco mais de conta do seu coração. Depois do Mané, aconteceu uma coisa engraçada. Eu não conseguia mais ficar muito tempo com ninguém. Eu não fazia mais aquela força para esticar uma paixão. Explica Elsa, se referindo ao casamento com Garrincha, quando ela foi até o limite que aguentou para prolongar a relação. Num amor como aquele, ela não acreditava mais. Mas se, aos 60 e tantos anos, um moço bonito quisesse ocupar o seu coração por um tempo curto, que mal teria? Lugão estava ali para isso mesmo. Fui eu quem trouxe o Lugão para a minha vida. O Gonzaga, que era meu empresário na época, convidou ele para um jantar que dei na casa em que morava, na Barra da Tijuca. Eu já estava meio afim de me misturar com essa turma do rap, e ele veio do Vidigal, onde tinha uma cena interessante acontecendo. Veio uma turma, todos músicos, fizeram uma apresentação bem improvisada. Aí pensei, esse cara escreve bem, acho que vou aproveitar esse menino. O aproveitar de Elsa, claro, significava algo mais. Ele tinha um corpo muito bonito, uma pele muito gostosa. O homem era todo gostoso. Sexo com ele era uma maravilha. Meu Deus. Em troca de um espaço na sua vida, Lugão contribuiu, de fato, para a carreira de Elsa, como ela sentiu desde aquele primeiro encontro. Ele foi a alavanca perfeita para Elsa se descobrir ainda mais moderna, não só no disco do Coxie, até o pescoço, mas também em Vivo Feliz, lançado em 2003. Ele responde por duas faixas do trabalho, uma delas Rio de Janeiro, em parceria com a própria Elsa. Tive que brigar na gravadora porque ninguém queria colocar o nome dele. Diziam que eu era louca, que iria me arrepender depois. Mas falei que tinha dado a minha palavra, que não era uma questão pessoal. Só porque eu estava vivendo com ele. Era um compromisso profissional. Eu dizia, deixa o nome do menino, eu gosto das músicas dele. Eu tinha prometido, né? Então ficou. Além disso, ele vivia chegando com outros projetos, que Elsa abraçava com um misto de carinho e curiosidade, como um curta-metragem que eles rodaram em 2003, no qual os dois participavam atuando, Nevasca Tropical, de Bruno Viana. O mais importante de tudo, porém, foi que ele se mostrou um companheiro fundamental para Elsa na primeira crise da saúde séria que ela enfrentou, em 2007. Durante um dos ensaios para aquele que seria seu primeiro DVD, uma dor estranha tomou conta de sua barriga. Algumas horas depois, Elsa estava na mesa de cirurgia, tentando driblar um diagnóstico de diverticulite aguda. Assim que chegou à emergência do Hospital São Lucas, no Rio, a inflamação nos intestinos foi detectada e ela foi imediatamente encaminhada para a operação. As notícias sobre seu estado não eram preocupantes. O médico Bernardo Rangel Tura, que acompanhou o procedimento, tranquilizava repórteres e fãs, mas ela se lembra bem do susto que levou. Fiquei muito apavorada, senti pela primeira vez o limite físico do meu corpo. A queda que eu tinha sofrido anos antes não era nada perto daquela dor. E mesmo depois da operação eu sofri com aquilo. Uma complicação justamente nesse pós-operatório só pioraria sua recuperação. Eu já estava há dias naquele hospital e não aguentava mais. Queria tomar um banho decente em casa. Pedi para me liberarem. Eu já estava bem e queria dormir, pelo menos uma noite na minha cama, tomar uma ducha como eu gostava. E fui. Estava toda feliz em casa. Miro e Lugão estavam comigo. Mas quando eu estava embaixo do chuveiro, comecei a sentir que minha pele ardia demais, bem onde tinha sido o corte da cirurgia. Me sequei rapidinho e, quando fui me deitar, olhei para minha barriga e não acreditei no que vi. Os pontos abriram e eu estava com todas as minhas entranhas pulando para fora. Eita! Tudo que eu tinha ali dentro saiu. Eita! Elsa gritou pelo nome de Miro, que havia décadas cuidava da forma física de Elsa e estava acompanhando cada passo daquele pós-operatório. Quando ele chegou, já entrou no quarto com os olhos arregalados. Ele foi correndo ligar para o médico para perguntar o que fazer. Disseram para chamar a ambulância e, enquanto ela não chegava,
que envolvesse minha barriga com um monte de gelo embrulhado numa toalha. Eu devo ter piorado as coisas porque de vez em quando eu dava uns gritos. Não era exatamente de dor, não, mas ardia muito e tinha aquela sensação de que tudo queimava. Não tenho problema com sangue, eu encaro o que tiver que encarar, mas aquela sensação de ver tudo saindo de dentro de você era muito ruim. Me lembro de gritar pro Miro: avisa as crianças que estou morrendo. Mas ele me conhecia bem. Miro é alguém por quem nutro uma gratidão enorme. E sabia que eu aguentaria. Ele dizia: só você, Elsa. Se fosse comigo, eu estaria morto de verdade. Era o jeito da gente brincar e esquecer o que estava acontecendo. Os paramédicos chegaram e, segundo Elsa, também devem ter se assustado com o que viram, porque imediatamente começaram a disfarçar e cantar sambas para animar a paciente, que não estava muito afim de ser animada, só queria ser socorrida. Eu acho que eles fizeram aquilo para eu dar uma relaxada. Ficavam a mulata assanhada. Queriam que eu continuasse um verso que eles tinham começado, mas eu não conseguia. Um deles falou: vou te botar no meu colo. Eu disse que estava nua, e ele respondeu que não tinha problema, que ia jogar um lençol em cima de mim, até que eu estivesse na ambulância. E, depois de uns minutinhos, eu estava de novo na sala de cirurgia, e essa sim, me lembro, foi uma operação longa, de mais de 12 horas. Deu trabalho para eles colocarem tudo aquilo para dentro de novo. Fiquei entubada, sentia que todo mundo olhava para mim com uma cara preocupada, mas eu mesmo tinha certeza que sairia daquela situação sem maiores complicações. Que BO, hein, gente? Quem vê a pequena cicatriz um pouco acima do lado esquerdo da virilha nem desconfia desse trauma todo. E, ao se lembrar do pós-operatório, a imagem de Lugão volta com carinho. Ele cuidou muito de mim nessa época, admite. Foi bastante carinhoso comigo. Ele e o Miro me ajudaram demais, me dando apoio. Eu tenho a maior gratidão por eles por conta disso. Mas não havia carinho que pudesse compensar o incômodo da colostomia, a qual ela teve que se submeter para tentar ter uma vida normal, depois da diverticulite. Elsa queria voltar a fazer shows, e as gravações do seu DVD, adiadas por conta da operação, tiveram que ser remarcadas. Ela foi em frente, naquelas condições torturantes, se apresentando com uma cinta que maltratava sua pele. A bolsa de plástico que coletava material para a excreção direto do intestino foi sua ingrata companheira numa tabelada de shows. É das coisas que eu menos gosto de lembrar, admite Elsa, que, em geral, não se deixa assombrar por uma memória. Eu não tinha nem coragem de olhar aquilo. Tinha um enfermeiro que vinha todo dia e trocava aquele saquinho para mim. Era uma tortura. Não era tanta dor, mas... Não era tanto a dor, não. Mas o incômodo de saber que aquilo estava grudado em mim o tempo todo, foram 3 meses assim, e ainda teve o DVD no meio. Meu Deus, eu tinha que disfarçar que estava tudo bem, porque aquele show iria ficar gravado. Quem viu o registro do Beba-me, uma das melhores apresentações de Elsa, não fazia ideia de que ela estava passando, cantando e sambando naquele palco que lembrava uma gafieira revisitada. Mas, numa entrevista ao jornal Tarik de Souza no programa MPB Samba, MP Bambas, 2009, que seria também incluída no livro como o mesmo nome, Elsa se lembrou das gravações no Sesc Vila Mariana, na capital paulista. Tendo saído há pouco tempo do hospital, fui para São Paulo gravar, mas ainda fui com uma colostomia. Me enrolaram no micropore, toda enrolada, cheia de dores. Resolvi botar uma cadeira no palco, arranjar uma cadeira de botequim, daquelas bem de boteco. Eu me escorava na cadeira. Era muita dor mesmo. Sangrava, doía muito. Mas, se eu disser a você que não tenho coragem de ver o DVD e também o CD, ouvi muito pouco. Cada hora que eu ouvia o CD, eu me lembrava. No fim de maio de 2007, Elsa voltou a São Lucas para retirar a colostomia e fazer uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal. O meu médico, o Dr. Cláudio Dórico, não sei se é Dórico ou Dorico, Cláudio Dorico, estava na dúvida se me operava ou não. Ele queria esperar mais um pouco. Dizia que eu era muito agitada, rebelde, mas eu queria ficar livre daquilo logo. Foi, mais uma vez, uma operação delicada, que a obrigou a ficar 10 dias internada. Um tempo longo demais para quem tinha um compromisso profissional importantíssimo a cumprir.
Elsa havia sido convidada para cantar o hino nacional na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos daquele ano, sediado no Rio. Era sua chance de mostrar não só para o Brasil, mas também para o mundo que ainda era uma das mais importantes figuras da nossa música e que estava muito bem de saúde. Seu corpo entendeu o recado. Em pouco mais de um mês, Elsa já estava praticamente recuperada quando, no Maracanã lotado, ela cantou a capela, sem nenhum acompanhamento musical, a letra inteira do nosso hino. Eu ainda estava toda enfaixada e com algumas dores, mas fui assim mesmo, chiquérrima, e me enchi de emoção para cantar aquele hino. Vestida numa seda amarela, com uma pala aplicada de bordados e brilhos verdes, seus lábios num tom metálico que combinavam com os enormes brincos de argola. Elsa soltava a voz emoldurada na gigantesca tocha que ainda não havia sido acesa. O único som que se ouvia no estádio, além do seu cantar e do coro emocionado de quem assistia em loco, era o das águas descendo em cascatas ao fundo do cenário. Sabendo que Elsa vinha de mais um momento de superação, é impossível não assistir a sua performance também como uma celebração pessoal. Ela estava viva, sim, muito viva, e pronta para renovar tudo mais uma vez. A começar pelo próprio casamento. Em meados de 2008, Elsa já estava desencantada com Lugão. Ele era um garoto muito bom, não tinha maldade, foi parceiro, mas comecei a achar ele um pouco imaturo para mim. Tinha a sensação de que ele queria aparecer demais, e chegou num ponto que falei que não dava mais. Eu fiz isso numa boa, sempre achei que ele tinha mais força do que eu. Era melhor eu seguir sozinha. Essa solidão, porém, não durou muito tempo. Em outubro, Elsa já estava com Bruno. Eu tinha ido fazer esse show em Minas Gerais e dei uma entrevista para a TV local. Ele fazia parte da equipe que estava lá e, depois que a gente terminou de gravar, tirou o dia todo para ficar comigo. Foi muito atencioso. Disso eu não me esqueço. Depois saímos para jantar, naquela noite mesmo, e aconteceu. Eu abri a porta para ele, quer dizer, eu acho que ela estava encostada. O Bruno bateu e eu abri. Dias depois, Bruno já estava no Rio de Janeiro, sendo fotografado pelos paparazzis ao lado de Elsa. Era o retorno de mais um circo da mídia que ela conhecia bem, desde os tempos do Garrincha. Foi uma transição tumultuada. Lugão não aceitou bem a separação e, nos primeiros momentos do namoro dela com Bruno, houve muita discussão. E, pelo menos, uma cena pública. Um dia, estou em casa fazendo o cabelo e a menina que estava lá me ajudando olha pela janela e me diz que está tendo uma confusão lá embaixo. Lembra Elsa, que a essa altura morava numa cobertura em Copacabana. Ela gritou, para com isso aí. E só aí me dei conta que estava acontecendo. Lugão tinha ido tirar satisfação com Bruno. Quando eu cheguei na janela, vi aquela cena estranha. Os porteiros do prédio do lado olhando algumas pessoas em volta. E os dois discutindo. Se entendi mais ou menos, o Lugão tinha aparecido ali e começou a gritar meu nome. E o Bruno desceu para ver qual era a dele. E virou aquela confusão. Foi minha vez de gritar. Vamos parar. Os dois olharam para cima com cara de quem tinha feito coisa errada. Mas logo a discussão continuou. Eu posso falar porque ela é minha mulher, disse o Bruno. E o Lugão respondia, nada disso, ela é minha mulher. Mas, antes que o bate-boca esquentasse, Bruno subiu e Lugão foi embora. Eu já tinha dado o recado para ele, para o Lugão, que tinha acabado, que o amor não existia mais. Ele não queria entender. Era um curioso paralelo com uma história antiga, quando Angelita Martinez foi a Urca brigar com Elsa por causa de Garrincha. Portanto, mais uma vez ela não dava importância ao passado. Nem longínquo, nem recente. Elsa estava a fim de curtir um novo amor e, para os fotógrafos, as revistas de fofocas e os blogueiros da vida alheia, que começavam a se multiplicar, o romance era fonte inesgotável de especulações. Se, por um lado, Elsa queria passar a imagem de uma mulher de mais de 70 anos que não se intimidava ao expor seu desejo, sua libido, o seu sentimento, por outro sofria críticas, quando não deboche por assumir uma relação tão transgressora. Eu estava feliz, mas nunca acreditei na paixão dele, revela com certo embaraço. Talvez seja a minha tal dificuldade em aceitar que possa ser amada. Porém, entre os ensaios fotográficos em banheiras de espuma, uma tatuagem que ele fez do rosto de Elsa no braço, e, ironicamente, com uma imagem que lembra a capa do álbum Vivo Feliz, que tinha forte participação de Lugão, e beijos
posados em camarins, houve, pelo menos no princípio, uma troca boa de energia. Temos a vista da casa dela aqui, ó. Caramba, apertei o botão de novo. Olha lá, vista de Copacabana, residência de Elza em 2018. Nice vista, hein? Imagina acordar com essa vista aí, gente. Olha, velho. Você é doido, cachoeira. Tinha muito sexo, claro, o que é sempre bom. Mas, olhando hoje, eu nem acho que valeu muito a pena. Me apaixonei, sim. Como a gente sempre se apaixona. Vira criança, fica meio boba. Bruno era muito bonito. Me encantei. Não posso negar. Tinha uma coisa máscula. Via ele de cueca e me arrepiava. E sua juventude me encantava. Aquele frescor. Como eu ia resistir? Sou uma mulher, tenho meus desejos. Sempre tive. Eu sabia que isso era uma coisa passageira, mas me entreguei. Foi isso. E, nessa fantasia, teve até um projeto de casamento, de conto de fadas, do qual hoje Elsa agradece por ter pulado fora. A revista Caras iria produzir para fazer uma grande reportagem. Seria capa e tudo. A gente se casaria em Veneza. Olha que loucura! Era uma super produção e eu fiquei meio deslumbrada, como eu era idiota. No final, todo o projeto ficou tão grande que eles acabaram desistindo. E Elsa também já duvidava se era aquilo mesmo que queria. O que não impediu que o casal se unisse oficialmente numa cerimônia civil. A união dos dois foi oficializada num evento rápido e caseiro, que Elsa lembra sem glamour. Não existe pessoa que gosta mais de dar uma festa do que eu, mas ali não senti necessidade de celebrar nada. Era só para constar. Uma prima de Bruno, chamada Sabrina, veio para ser testemunha. Chegou o tabelião, assinamos os papéis e pronto. Eu não estava muito afim de comemorar nada. Elsa entrega que, mesmo ainda num clima de paixão, oficializar aquela relação não era seu maior desejo, mas era uma maneira de formalizar a parceria, ou pelo menos de legitimar a presença de Bruno em suas empreitadas artísticas. A partir dali, tudo era oficial. Bruno era de fato seu marido e empresário. Na primeira viagem internacional que fizeram juntos, ele já estava oficialmente nessa função e enfrentou de cara um enorme problema. Foi durante uma turnê na Europa, no finalzinho de 2008. Elsa havia acabado de se apresentar em Tallinn, capital da Estônia, e tinha um show marcado no dia seguinte em Helsinki. Já estava escuro, e a gente ia na direção do porto para pegar o navio para a Finlândia. Eu me lembro que estava muito frio, gelado, chovia muito, e isso deixou a neve, que caía o dia inteiro, bastante escorregadia. Eu podia sentir o táxi que nos levava derrapando. De repente, o carro que vinha atrás não conseguiu frear e veio com tudo em cima do nosso. Bateu na traseira, e eu fui para frente com toda a força. Senti na mesma hora que tinha perdido os dentes, tudo de novo. Meu Deus. Caramba, essa mulher só sofreu na vida, hein, velho? Rapaz. Elsa foi a única vítima grave do acidente. A produção que estava com ela agiu rápido e imediatamente pediu às pessoas que a esperavam em Helsinki que providenciasse um socorro dental. Meio atordoada, eu fiquei com pena do Bruno. Desesperado, quando me viu sangrando, ele tirou o casaco para me cobrir e eu via que o queixo dele batia de frio. Eu queria falar para ele que não precisava daquilo, que eu estava bem, mas minha boca doía demais. Eles embarcaram rapidamente e, logo na chegada do outro lado do Golfo da Finlândia, já havia uma ambulância os esperando. Tinha arrumado um dentista que falava um pouco de espanhol, recorda Elsa com um certo humor. Ele puxava papo sobre o Brasil e eu lá, com a boca durona. Quanto mais ele me enchia de anestesia, menos eu conseguia falar. Mas eu não queria saber de conversa, queria era cantar, naquele dia mesmo. E foi assim. Menos de 48 horas depois do acidente, Elsa entrava carregada no palco na capital finlandesa. Ninguém desconfiou de nada. As pessoas que sabiam do acidente não acreditavam que eu estava lá. E acho até que, por tudo que aconteceu, foi um show maravilhoso. As pessoas aplaudiram de pé. Você pode até enganar uma plateia, mas difícil é despistar o próprio corpo. Na volta ao Brasil, seu corpo dava sinais de que também tinha sofrido com o acidente. Elsa estava bastante fragilizada, mas Bruno já tinha planejado uma turnê com o nome de Sapeca da Breca,
que estreou em janeiro mesmo, no Teatro Rival, na Cinelândia. Longe de ser um show revolucionário, Bruno pegou algumas canções do The Coxy, misturou com clássicos do repertório de Elsa e saiu com ela rodando pelo Brasil, em shows que iam de um lado ao outro do país, tanto em capitais quanto em lugares pequenos ou cidades fora do circuito convencional. Elsa chegou a se apresentar em Corumbá, MS, em abril daquele ano. O corpo seguia reclamando, mas os shows não podiam parar. Em novembro, numa apresentação em Belo Horizonte, Elsa, que ainda não dispensara os saltos altos apesar de todas as complicações, sofreu uma torção no tornozelo. Logo em seguida, já estava em São Paulo, dia 15, recebendo o troféu Raça Negra, numa cadeira de rodas. Um show no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, já estava agendado, e os fãs especulavam se ela estaria no palco caminhando. Perdeu quem apostou contra. Em dezembro, ela já estava em Curitiba para se apresentar no encerramento de um festival chamado De Bar em Bar. Era uma agenda que deixaria exausto qualquer ídolo adolescente. Imagine uma mulher de quase 80 anos. Mas Elsa não parava de produzir. Em meados de 2009, surgiram rumores de que ela viria com mais um disco de inéditas. As pessoas do círculo mais íntimo sabiam de um disco que ela mesma tinha produzido com João de Aquino e Dalva Lazzaroni. João, grande violonista, compositor e produtor musical, era seu parceiro de longa data e até hoje é muito próximo dela. Com ele, Elsa fez gravações intimistas, emocionantes, com arranjos simples para violão dele e voz dela. O repertório surgiu de um encontro informal, uma vontade de Elsa de, mais uma vez, gravar sem compromissos, levada apenas pela música e pela sua intuição. Sempre fui muito apegado ao João, ele é um dos maiores músicos com quem já trabalhei, alguém que eu amo de paixão, e foi com ele que gravei coisas que o Brasil não sabe que existe. São trabalhos em que eu pude fazer o que sempre pedi para as gravadoras, mas nunca fui atendida. Eu e um violão, sem muita produção, sem muita preocupação se ia dar certo. Saímos gravando as músicas que estávamos a fim de gravar. Foi tudo solto e lindo. Um dia vai chegar o momento certo de todo mundo ouvir isso. E vai ter gente que ficará de queixo caído. Eu soube disso numa de nossas últimas conversas. Elsa se encheu de mistério para falar desse trabalho e pediu que Pedro trouxesse um pendrive no qual guardava algo escondido, tal qual um tesouro. Poucas pessoas tiveram o privilégio de ouvir Elsa cantar clássicos que ela mesma havia escolhido e gravado sem pressa com Aquino. E eu estava ali, na sala de Elsa, olhando a praia de Copacabana, no fim de uma tarde de inverno carioca, pronto para mais uma surpresa. Quando a música começou a sair das caixas de som, Elsa fechou os olhos. Eu a acompanhei. Veio então a introdução de Drão, de Gilberto Gil, mas não como a gente já se acostumou a ouvir. O que eu estava conhecendo ali era uma versão que transcendia o amor da canção original para se tornar um tratado de devoção na voz sem enfeites, mas com que poder! De Elsa. Tem a ver com aquilo em que eu estava me buscando, explica num tom misterioso, que revela uma vontade de lançar esse trabalho para o grande público, mas também de escondê-lo como um bem precioso. Será que existe esse CD, gente? Mas, se esse disco permanecia em segredo, a imprensa começava a falar de um outro trabalho, Arrepios, que parecia ser constantemente adiado. Primeiro foi prometido para o final de 2009, em shows de uma temporada curta que ela fez com o mesmo nome. Com a virada do ano, ficou para março de 2010, e depois foi simplesmente esquecido. Como a paixão que Elsa tinha descoberto por Bruno. O romance havia perdido fôlego, a sua carreira estava novamente fora dos trilhos, embora sua agenda de shows estivesse lotada. Numa rotina bastante exaustiva, o dinheiro que entrava era pouco, sua situação não era boa, e Elsa sabia muito bem a quem culpar. Eu tenho raiva de mim, daquela Elsa que deixou tudo aquilo acontecer. Tinha dia que eu chegava em casa exausta, depois de um show, e encontrava um bando de gente na sala, gente que eu não tinha ideia de quem era. Era mais uma festa.
Eu ia direto pro quarto e tentava dormir. Não era uma vida que eu queria, mas eu sabia que estava causando um mal enorme para mim mesma e que uma hora teria de dar um jeito naquilo. Seu casamento tinha entrado num piloto automático. Uma produtora que haviam criado juntos, a Pivettes, não ia para frente. Elsa estava num daqueles momentos da sua vida. Foram tantos em que tinha certeza de que algo estava errado e, ao mesmo tempo, não tinha noção de que deveria fazer para mudar as coisas. Sofria em silêncio e tinha consciência do seu sofrimento. O erro foi todo meu, foram equívocos, equívocos que eu mesmo criei. Assumo toda a culpa. Eu sabia que minha carreira estava indo para o fundo do poço, mas, no meu íntimo, em algum lugar aqui dentro, eu sabia que a Elsa tinha condições de mais uma vez se levantar. Para piorar sua situação, as dores na coluna voltavam com força. Eu dava entrevistas dizendo que estava tudo bem, mas não estava. A festa rolando na minha casa, som alto, bebida, gente gritando, e eu lá no meu quarto, rolando de dor. Era horrível. Mas Elsa não parava, até porque os convites para shows continuavam aparecendo e Bruno não deixava escapar nenhuma oportunidade de fazer mais dinheiro. Em setembro de 2011, surgiu uma oportunidade de uma mini turnê na Alemanha, acompanhado de Muralha, um DJ que é até hoje seu grande amigo e compadre. Elsa é madrinha do seu filho. Coisa rápida, só 4 cidades: Berlim, Colônia, Stuttgart e Hamburgo. A longa viagem até a Europa e mais os deslocamentos por estradas deram a sentença a Elsa. Quando da sua volta ao Brasil, ela teria de operar a coluna. Não poderia ir em frente com tanta dor. Um pai de santo brasileiro, que ela havia conhecido numa das escalas na Alemanha, parecia uma esperança. Ele fazia cirurgias espirituais e eu estava tão desesperada que fui até ele, mas não deu em nada. Voltei para o Brasil pior do que tinha saído. No seu retorno, havia planos de reformular o show que estava fazendo para se apresentar durante o verão de 2012. Também com Muralha. Eu queria tocar com um monte de DJs, 5 deles no palco. Eles seriam os instrumentos dessa turnê. Ia ser uma coisa muito louca, mas as dores estavam tirando a energia de Elsa. Fui procurar o Dr. Flávio Nigri, que todo mundo dizia que era o melhor. Gostei dele, especialmente de sua honestidade, porque logo de cara ele me disse que a operação, que deveria ser feita nas vértebras da região cervical, teria um risco de afetar minhas cordas vocais. Elsa não consegue nem medir o quanto isso a aterrorizava. Sua voz, seu instrumento precioso, com o qual havia construído toda uma vida, ameaçada? A questão era difícil. Com aquela dor, não era possível ir em frente. Tentar saná-la poderia trazer um risco irreversível. A dor ganhou do medo. Era insuportável. Toda noite eu me olhava no espelho e dizia: eu não aguento mais. A última coisa que eu queria era parar de cantar. Isso era tão importante para mim que eu fui para a operação pensando positivo, que nada iria acontecer. Uma sobrinha minha tinha passado por isso, mas eu rezei para que comigo não acontecesse nada. Foi uma cirurgia relativamente simples, mas assim que Elsa recobrou os sentidos, a primeira coisa que fez foi testar as cordas vocais. Acordei e logo gritei: Mundo! Foi a primeira palavra que me veio à cabeça. Quando eu ouvi minha própria voz, foi uma alegria. Eu estava boa do gogó. Minha coluna ficaria 100%. Eu já queria voltar logo para casa e retomar tudo. Mas isso significava também encarar o resto de sua rotina, da qual ela não estava nem um pouco afim. Primeiro, tinha sua carreira, que seguia caótica. Segundo, tinha seu casamento, que não andava bem. Se, por um lado, Elsa declarava para as revistas que ele era o marido perfeito, que a carregava de um lado para o outro no colo durante esse período de recuperação, o que era verdade, por outro, ela se sentia extremamente sozinha. Eu sentia que não estava no comando, e isso era horrível. Tinha dias que eu mal conseguia dormir com as festas lá em casa. Festas que não tinham nada a ver comigo. Sua relação com o Bruno, ela tinha certeza, e já estava no fim. Eu ainda não tinha o Ju e o Pedro na minha vida, explica Elsa, fazendo sempre questão de agradecer a dupla que recuperou o prestígio e o reconhecimento de sua carreira nos últimos anos. Eles foram um presente divino. Sem eles eu estaria lost in space, como eu brinco sempre. Considerando que ela estava sozinha ou ainda mal assessorada, é ainda mais impressionante que um disco como A Mulher do Fim do Mundo tenha sido gravado. E mais, que tenha tido tanta repercussão. O estouro deste, que é um dos melhores trabalhos da sua carreira
e que muitos consideram um dos melhores discos da história da música popular brasileira, é, em grande parte, resultado do trabalho de Juliano e Pedro. Mas a gênese daqueles sons tão incomuns é quase espontânea, como se o acaso tivesse trabalhado mais do que ninguém para que o talento de Elza encontrasse o frescor de uma nova geração de músicos da cena paulistana. Para esse acaso acontecer, Elza precisaria colocar ordem na casa, e tudo tinha que começar pelo coração. Elza precisava provar para si mesma que já tinha se recuperado da cirurgia, e a melhor maneira de fazer isso, dentro do seu estilo, era mostrar para todo mundo que ainda estava sambando e cantando. No carnaval de 2012, aceitou o convite para ser uma das cabrochas do penúltimo carro da Mocidade Independente de Padre Miguel, que homenageava o pintor Cândido Portinari. A filha dessa escola de samba, como ela carinhosamente se define, retornaria para mostrar que estava novamente com tudo em cima. E brilhou. Foi disso que Elza precisou para ter certeza de que devia continuar sozinha. Decidi me separar do Bruno, seguir em frente sozinha. Amor já não havia mais, e eu sentia que era eu mesma quem deveria voltar a tomar conta de mim. Nunca precisei de homem para nada. Não seria a essa altura da minha vida que isso iria mudar. Como todas as decisões que tomou na vida, uma vez que ela tinha resolvido, não tinha como olhar para trás. A separação oficial da união civil com Bruno só sairia em meados de 2018. Mas foi nesse princípio de 2012, que ela teve uma conversa difícil com Bruno e decidiu seguir sozinha. Elza não é para amadores, diz ela num tom sério. Quando ouvi isso na entrevista, achei que ela estava fazendo uma de suas brincadeiras. Olhei para ela com um sorriso que ela excepcionalmente não me devolveu. Pode botar aí. Elza é para homens fortes. E eu ando ruim de achar homem assim. Pelo menos para conviver. Do meu maquiador ao meu biógrafo, passando, lógico, pelo Ju e pelo Pedro, quem quer chegar perto de mim tem que me respeitar e ganhar o meu respeito. Eu não estava me sentindo respeitada e nem amada. Desse jeito, continuar o casamento para quê? O foco, então, era a carreira. José Gonzaga, que havia sido seu empresário nos últimos anos, navegando naquele esboço de renascimento que o álbum do cóccix até o pescoço sugeriu, já não estava mais com Elza. Bruno ainda respondia por alguns compromissos assumidos anteriormente, mas já era passado. Uma nova pessoa, no entanto, chegaria por acaso, como uma promessa para ajudá-la. Juliana Almeida foi à casa de Elza em março de 2012, para convidá-la para o seu projeto, O Boteco, a Festa. Uma noite de samba e chorinho que sempre homenageava um artista importante. Ela aceitou o convite e ambos combinaram que o evento serviria também como divulgação de um novo show, Deixa a Nega Gingar, no Teatro Rival, que ela estrearia 2 semanas depois do Boteco. Eu adorava aquele show, foi uma catarse, um sucesso enorme, tinha muito samba, sim, e em alguns momentos parecia que eu só estava olhando para o passado. Mas não deixei de dar importância aos DJs que já faziam parte da minha banda, e de puxar pro eletrônico, que era o que eu mais curtia fazer na época. Bom dia, Cauã. Tudo bem, mano? Juliano foi ao Rival com um grupo representando um possível patrocinador. Encantados com o que viram, eles quiseram propor um patrocínio a Elza. Conversaram com Bruno rapidamente, nos bastidores, e descobriram que não havia nenhuma ideia de transformar aquilo em CD ou DVD. Ali estava uma oportunidade. O encontro foi marcado para a discussão da ideia. Seria na casa de Juliano, no Leme, por coincidência, na rua Gustavo Sampaio, a mesma rua em que Elza morava quando Juninho morreu. Quando Juliano abriu a porta da sua casa no dia da reunião, pensando que iria encontrar Bruno, deu de cara com Elza Soares. Não falei que eu iria tomar conta da minha carreira? Eu vi que o Ju tinha conversado com o Bruno e, quando eu soube que era uma grana alta, assumi o comando. E, logo de cara, já queria que o Ju viesse trabalhar comigo. Convencê-lo disso, porém, não foi tão simples assim. Juliano tinha receio, primeiro pela responsabilidade. Ele já era um produtor cultural de sucesso, mas assumir uma artista como Elza seria alcançar outro patamar. Segundo, porque havia uma certa desconfiança com relação ao próprio patrocínio que estava para sair. Juliano conta que, quando o dinheiro foi finalmente liberado, 700 mil, ninguém lhe apresentou um produto, um show, um disco, nada. Se 2012 acabasse e o valor levantado não tivesse sido usado, eles perderiam tudo.
Foi então que Juliano ouviu Bruno falar de um documentário sobre Elsa, o segundo a respeito dela em menos de 2 anos. Em 2011, ela já havia sido foco de um belo trabalho, assinado por Isabel Jaguaribe e Ernesto Baldan, com o mesmo título dessa biografia, Elsa. Mas outro filme estava a caminho, My Name is Now, um projeto da diretora Elizabeth Martins. Juliano decidiu canalizar parte desse patrocínio para a finalização do filme. O acordo seria que ela entregasse cópias do trabalho, ainda inédito, para Halliburton, a empresa patrocinadora, até o fim de 2012. Mas o material que chegou em DVD não foi aprovado pelo cliente e o dinheiro foi devolvido. O documentário, eventualmente, estrearia no Festival Rio em setembro de 2013. O desacerto de informações desse primeiro esboço de parceria entre Juliano e Elsa era mais um sinal de que as coisas não iam bem. A promessa de que ela tomaria conta de seus negócios, de sua carreira, parecia fracassar. Mas sua ausência de tudo tinha uma explicação, e até um nome: Lexotan. Eu sempre fui muito ruim de dormir. Tem noites que dá 4 horas da manhã e eu estou pensando que são 22. E, nesse período, eu estava muito tensa, muito nervosa, insegura com tudo. Aí eu tomei mesmo. Me entreguei mais uma vez às drogas. Quer dizer, a outro tipo de droga, né? Mas que talvez seja até pior. É curioso ver como Elsa percebia as coisas que estavam acontecendo à sua volta. Porém, ao mesmo tempo parecia, mais uma vez, impotente diante daquela bagunça. De novo, ela admite que a culpa era do Lexotan. Eu não sou uma mulher deprimida, nunca fui, mas o remédio me deixava assim. Eu estava novamente hibernando, num casulo. Via tudo, mas não falava nada. Eu sabia que era o Lexotan que estava me deixando assim, mas, ao mesmo tempo, não tinha forças para tirar o remédio. Quem via a Elsa nessa época não tinha dúvidas de que seu comportamento estava bem diferente do normal. Ela andava sempre letárgica, concordando com tudo, fazendo um show atrás do outro, poucos deles memoráveis. Tudo acontecia por inércia, ou então não acontecia. Já separada de Bruno e sem muita direção na sua carreira, Elsa levaria quase um ano para contratar Juliano novamente. No fim de 2013, ela o procura e, no encontro, abre seu coração. Diz que está sozinha, sem Bruno, e que havia assinado um contrato com Glauber Amaral para cuidar da sua carreira, mas que sentia falta de alguém no Rio, ao seu lado, já que Glauber tinha seu escritório em São Paulo. Juliana ainda achava que era responsabilidade demais abraçar uma parceria com Elsa, e foram necessários mais 2 encontros até que ele aceitasse uma primeira experiência, acompanhá-la como produtor pessoal num show em Salvador. Ele me disse brincando: "Vamos usar este show pra gente namorar. Se der certo, a gente casa." E eu topei, conta Elsa. O namoro quase não deu certo. No dia em que chegaram a Salvador, Juliano perdeu a carteira com seus documentos e os de Elsa. Ele entrou em pânico, imaginando que sua grande oportunidade tinha ido por água abaixo. Mas Elsa foi magnânima. Chamei o Juliano, pedi para ele colocar a cabeça no meu colo, falei para ele registrar um boletim de ocorrência pelos documentos e não ligar mais para isso. Que tudo iria dar certo. Juliano não acreditou na cena, na nobreza da atitude consoladora e conciliadora de Elsa, que contrastava com a de outro artista com quem já havia trabalhado. Foi o que fez finalmente aceitar o convite para trabalhar com Elsa. E os documentos foram encontrados. Um taxista que havia os levado até o hotel encontrou a carteira e a devolveu na recepção. Que melhor sinal poderia existir para que a parceria iria dar certo? Já no início de 2014, os dois estavam juntos. Elsa faria uma segunda operação na coluna, dessa vez na região da lombar. Era mais simples que a anterior, porém não menos preocupante. Mas Juliano já estava ao seu lado e, com a recuperação rápida, logo começaram a pensar em novos projetos. Havia algum tempo, Elsa vinha pensar em fazer um show com um repertório só de canções do grande compositor Lupicínio, que a lançara na carreira décadas antes, com a direção do maestro Eduardo Neves. A ideia era trabalhar com uma banda só de músicos jovens e resgatar uma imagem bonita dos tempos em que ela cantava no Texas Bar, quando Lupicínio a abordou com um buquê de rosas. O palco teria o chão coberto de pétalas de rosa, e ela cantaria sentada ao lado de uma mesa com um lindo arranjo. Então Juliano assinou o cenário. E foi dele, como o pai da ideia, a tarefa de comprar
Toda madrugada, mais de 1.000 rosas para enfrentar o palco do rival. O esforço foi mais do que recompensado. O teatro lotou nas 2 semanas de temporada. E logo, Elza já estava recebendo convites para cantar por todo o Brasil. Pedro Loureiro entrou na vida de Elza mais ou menos nessa época, em maio de 2012. Ela a contratara para um show numa casa que era sua, em Belo Horizonte, a Alfândega Bar. Logo de cara, encontrou dificuldades com a produção, mas o show, que por pouco não aconteceu, acabou sendo um sucesso. O problema foi que, antes do horário combinado para Elza chegar, Pedro recebeu uma ligação de Bruno, dizendo que ela não estava bem e que, provavelmente, teria de cancelar tudo. Num novo telefonema, 1 hora depois, Bruno disse que Elza não queria deixar de ir e que faria o show passando mal mesmo. Elza entrou no palco já de madrugada, com mais de 3 horas de atraso, acompanhada de seu afilhado musical, J.P. Silva. O público, percebendo o esforço e a dedicação de Elza aplaudiu de pé, muitos com lágrimas nos olhos, feliz com o resultado. Pedro não deixou de desconfiar da produção. As demandas chegavam a detalhes como o tipo de champanhe que Elza teria no camarim. Um desejo, diga-se, realizado em vão, uma vez que Pedro ouviu da própria cantora que desconhecia a razão do champanhe, pois não bebia. Já se percebiam ali indícios de que as coisas não caminhavam bem, de que havia um certo caos na vida, na carreira de Elza. No fim do show, um gesto que surpreendeu Pedro, depois de pagar o cachê ao Bruno, em dinheiro conforme ele mesmo havia pedido, Elza recebeu sua parte e, imediatamente, na frente de todo mundo, distribuiu o que havia ganhado para os músicos. Essa aparente desordem na sua vida prática contrastava com sua força musical, que mais uma vez apontava numa direção inesperada e rica. Em dezembro de 2014, ela gravou um DVD desse show em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, com a produção da própria Elza, além de Glauber Amaral, René Goya e Carla Joner. Curiosamente, ele só seria lançado 2 anos depois. Elza canta e chora Lupe. Teve de esperar o sucesso estrondoso de A Mulher do Fim do Mundo para chegar finalmente ao seu público. A hora de Elza sacudir tudo, mais uma vez, estava próxima. Imagens. Elza Soares em 2015. Sua aproximação com os meninos de São Paulo, como ela se refere até hoje a seus parceiros musicais, ia muito bem. Acho que foi o Wisnik quem me apresentou para o Guilherme Castrup, e eu acabei ficando muito amiga desses garotos, dele e do Celso Sim, que eu também amo demais. Eles sempre souberam do meu potencial e me chamaram para um trabalho que eu nem sabia direito o que era. A princípio, eles queriam a participação de Elza nos vocais para releituras de samba. Era algo que já estava ligado à natura musical. Eu tinha achado os caras interessantes, musicalmente, vi que ia sair coisa boa dali, mas também não queria que ficasse nessa coisa só do samba. Podia até ser uma releitura, mas lá ia a Elza cantar samba de novo? Brinca. Foi com essa irreverência que ela fez uma contraproposta a Castrup e sim. Depois de 50 anos de carreira, eu não quero fazer a mesma coisa de novo. Por que vocês não pensam em fazer uma coisa nova? Eu quero bagunçar, quero fazer diferente, poxa. E foi aí que eles chegaram para me apresentar um monte de música inédita e eu comecei a gostar da coisa. Porém, quando viu os primeiros resultados daquele que seria a Mulher do Fim do Mundo, Elza estranhou. Achei que poderia ser uma coisa meio sofisticada demais, sabe? Aquelas coisas metidas à besta, que ia falar só com um grupinho de gente, mas não chegaria em todo mundo. Mas fui ouvindo mais, fui gravando mais, senti finalmente que aquilo tinha um potencial e resolvi entrar de corpo e alma naquelas músicas. Quis virar aquilo tudo de cabeça para baixo. O resultado saiu melhor do que ela esperava. Ouvi tudo quando ficou pronto, virei para os meninos e disse: esse disco não é para rodar. Não é para rodar, não. Esse disco é muito para esse país. Eu achava mesmo que ninguém ia entender a loucura que era A Mulher no Fim do Mundo. Tinha um pouco a ver com as mensagens que coloquei no disco. Eu
eu queria me mostrar daquele jeitinho mesmo, abusada, atrevida. E eu não sabia se o Brasil estava preparado para ouvir a Elsa falando de negro, de gay, da porrada, da violência. Lá estava eu, depois de tantos anos, fazendo um trabalho inédito. Quem estava pronto para me ouvir? Num raro erro de cálculo, o que Elsa não previa era que o Brasil estava, sim, prontinho para ouvir exatamente aquelas mensagens, se elas chegassem da maneira correta para o público certo. Quando o pessoal da Natura ouviu o disco, eles tiveram a certeza de que era um projeto maior, que não era só uma curiosidade musical moderna, mas um trabalho meu, da Elsa, voltando com tudo. Mas será que estava mesmo? Apesar de todo o seu brilho e poder, porém, a mulher do fim do mundo correu o risco de naufragar semanas depois do lançamento. Um trabalho tão poderoso como esses teria caído no esquecimento se Elsa não tivesse acordado. Com Bruno definitivamente afastado de todos os aspectos da sua vida, inclusive o profissional, Glauber com os dias contados, ela não renovou seu contrato em maio de 2015 e Juliano, por enquanto, como seu produtor pessoal, sem ter ainda encontrado motivação maior para assumir a carreira da cantora, Elsa estava precisando urgentemente de alguém que cuidasse dos seus compromissos. Gonzaga e Juliano tentaram pensar em quem poderia assumir esse papel, que, num primeiro momento, ficou a cargo de Gonzaga, mas durou apenas uma semana. Juliano, então, foi em busca de um nome no mercado. Entra em cena Jorge Eduardo Chamon. Não foi uma boa escolha, Elsa é a primeira a admitir, mas eu tinha que ter alguém para tirar minha vida financeira do buraco, e para trabalhar o disco que eu achava que era um dos melhores trabalhos da minha vida. Acabou sendo ele mesmo. Juliano acompanhava tudo de longe. Pedro, que se aproximava cada vez mais de Elsa, com ideias de projeto para sua carreira e com a promessa de uma amizade de confiança, também assistia a tudo impotente. Sua aproximação, um pouco como a de Juliano, aconteceu devagar. Depois do primeiro show no Alfândega, Elsa convidou Pedro para assistir a Elsa Canta e Chora Lupe no Net Rio. Pedro saiu de Belo Horizonte e por pouco não viu Elsa. Glauber o encontrou na porta do teatro e disse que os convites haviam acabado. Não fosse um pipoqueiro que, talvez emocionado com a expressão de decepção de Pedro, o colocou para dentro. O segundo encontro nem teria acontecido. No fim da apresentação, uma multidão queria falar com Elsa no camarim, mas, quando a porta se abriu, Juliano puxou Pedro para dentro, e foi a primeira vez que os três se reuniram. Ficou acertado que, no dia seguinte, Elsa o esperaria para um almoço na casa dela. Como Jorge não era o nome ideal para cuidar da carreira de Elsa, numa espécie de ensaio para um começo de relacionamento, ela pediu a Pedro sugestões de outros nomes e, finalmente, expôs alguns pontos. Eu te chamei aqui para me assistir, para almoçar e porque você tem um presente para me dar. Aquele anjo me disse isso. Pedro entendeu imediatamente a mensagem. Era uma referência a mais uma visão de Elsa que ele mesmo tinha presenciado na sua casa de espetáculos, a Alfândega, que ela passara a frequentar desde a noite em que se conheceram. Elsa tinha um círculo de amigos queridos na capital mineira. Vanderly, Maurício Tizumba, Pedrinho Madeira, Diego, Júlio e Adriana Benquerer. Gostava tanto deles que, às vezes, saía do Rio, mesmo sem um compromisso específico na cidade mineira, apenas para passar a noite e a madrugada com o grupo. Numa dessas vezes, Elsa resolveu ir embora um pouco mais cedo e, quando Pedro foi deixá-la no carro, ela a ouviu chamar. Menino, vem aqui. Elsa segurou a mão dele e perguntou, cara, quem é esse anjo de lenço colorido que aparece sorrindo para mim sempre que venho aqui? Fica sobre a sua cabeça, tem pele clara e rosto marcado, como se quisesse que eu olhasse para você. Pedro imediatamente entendeu que Elsa estava falando da sua mãe, uma figura importantíssima na sua vida. Falecida havia pouco mais de um ano. A relação dos dois era muito próxima, de carinho e inspiração. O próprio bar era um projeto em que ela dera toda a força ao filho. O curioso era que Pedro nunca havia falado de sua mãe para Elsa, nem sequer mostrado uma foto. E é bom lembrar que esse episódio aconteceu muito antes da febre do Instagram. Mesmo assim, a imagem era forte na descrição de Elsa, e, segundo ela, Pedro tinha uma missão, o tal presente mencionado no almoço, e que mexera com sua carreira. De volta a Belo Horizonte,
Pedro ficou pensando por dias nas palavras de Elsa. Semanas depois do almoço, certa noite, Elsa ligou para ele e, sem dizer nada, simplesmente cantou: Você é lindo mais do que demais. Você é lindo, sim. Elsa plantou ali seu encanto e havia muita coisa por vir. Juliano pediu a Pedro ajuda para fechar um show de Elsa em Belo Horizonte. Era a turnê A Mulher do Fim do Mundo, que estavam com dificuldade para encontrar quem bancasse o cachê pedido por Jorge, que então estava trabalhando com Elsa. Pedro conseguiu fechar por um valor acima do que era habitualmente negociado. Jorge ficou impressionado com toda a condução e produção do show, tanto que decidiu convidar Pedro para fazer parte da equipe, a princípio como diretor de marketing. Em pouco tempo, Pedro já cuidava não só do planejamento estratégico, como também da imagem da cantora nas redes sociais, que estava abandonada. No Facebook, por exemplo, no lugar de divulgações de shows e artigos sobre ela na imprensa, sua postagem trazia mensagens políticas e confusas, e que em nada refletiam o pensamento de Elsa. Era preciso uma estratégia maior para uma artista daquele porte. Pedro, antenado com a importância dos discursos e das mídias digitais, começou a trabalhar no reposicionamento da imagem da cantora. Juliano seguia cuidando de Elsa. Quando os dois assumissem, de fato, a gestão da carreira da cantora, a estratégia e os fazeres estariam sobre a batuta de ambos, numa relação de pura sinergia. Elsa seguia com a determinação e a serenidade que a caracterizavam. 2 shows representaram uma grande virada na sua carreira. Um no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, em outubro de 2015, e o outro no Teatro Oi, Casa Grande, no Rio, em dezembro do mesmo ano. Mas Pedro e Juliano percebiam que a mulher e a artista que tanto admiravam ainda estavam distantes da plenitude que mereciam. O estado de Elsa era um dos maiores obstáculos a serem vencido. Ela não parava com os remédios, e sua saúde estava muito frágil. Foi nessa época que A Mulher do Fim do Mundo começou a ser indicado para tudo quanto é prêmio, e a partir desse sucesso, jornalistas e o próprio público de Elsa começaram a perceber o quão transformador era aquele trabalho. Faltava muito pouco para Elsa receber o reconhecimento que merecia havia muito tempo, mas, para isso, era fundamental que ela largasse o Lexotan. Eu estava afogada em injeções, estava lesada mesmo, tinha plena consciência do meu estado. Nunca deixei de observar tudo. Por isso, quando decidi que não tomaria mais o remédio, parei na mesma hora. Disse para mim mesma: a partir de hoje eu não sou mais Lexotan, quero parar e vou parar agora. Confessa. A decisão veio logo depois que Elsa optou por não renovar seu contrato com Jorge. Ela finalmente achou que as coisas tinham chegado no limite. Juliana e Pedro assumiram então a carreira e a vida de Elsa em tempo integral. Um projeto maior começou a ser desenhado, pensando na sua carreira como um todo, em 360 graus. Surgiram não só a ideia dessa biografia, mas também a de um filme em produção, de um musical que estreou no Rio em 2018 com sucesso e que partiu para excursionar o Brasil, de mais um disco de músicas inéditas e de tudo o mais que sua energia inesgotável pudesse imaginar. Com ações na internet e noutras redes sociais, Elsa renova seu público. Boa parte de seus fãs atuais a conheceram agora, pelo sucesso de A Mulher no Fim do Mundo, e desmonta de vez as críticas de que sua carreira estaria esgotada. Ela simplesmente renasce, sim, mais uma vez, e agora é para desafiar até a morte. Alegrias da vida adulta, eu vou, eu vou. E, como sempre, Elsa é generosa o suficiente para dividir os méritos dessa mudança com os seus empresários. Pedro e Juliano, na verdade, para além de uma trajetória profissional bem-sucedida, o que existe é uma parceria com muito afeto e amor. Quando eles finalmente aceitaram tomar conta de mim, eu falei: agora vai dar certo. E foi da água pro vinho. Eles que fizeram a Elsa ser essa mulher respeitável. Parei de tomar remédios, tenho um disco maravilhoso. 2 anjos cuidam de mim e minha família está comigo. Agora as coisas vão acontecer. Imagens. Elza Soares, no show Deus é Mulher, 2018. Eu acho que eu vi esse show aqui, ó.
Teve na Virada Cultural aqui em São Paulo. Caramba, ainda não acabou esse livro? Nossa, gente, achei que ia acabar hoje, mas não rolou não. Tem mais um capítulo ainda. Bom, galera, isso aí então foi o capítulo 16. Temos o capítulo 17 agora. Vamos ver se a gente consegue ler amanhã. Beleza? Vamos fazer o terminho de hoje? Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Depois a gente... Prévia. Como é que vem a prévia aqui? Aqui, prévia. TIM Live Ultra Fibra tem uma oferta fantástica. Contrate 200 e leve 500 mega de ultra velocidade.